Já parou para pensar que a forma como a gente enxerga o mundo, que parece tão direta, tão óbvia, talvez não seja bem assim? E se na verdade existissem regras invisíveis guiando tudo o que a gente pensa? São chamados paradigmas. Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo para entender essas regras e descobrir como uma nova forma de ver o mundo pode, literalmente, mudar tudo. Para a gente sentir na pele como uma dessas regras invisíveis funciona, que tal um desafio? É um quebra-cabeça bem clássico, talvez até já conhecido, mas que diz muito sobre como a nossa mente funciona. Olha só o desafio. 9 pontinhos formando um quadrado. A missão? Ligar todos eles, mas usando só 4 linhas retas. E um detalhe importante, sem tirar a caneta do papel. Quem quiser pode até pausar para tentar. Parece fácil, né? E aí, deu certo? Se a resposta for não, tá tudo bem. A maioria das pessoas empaca nesse problema. E sabe por quê? Porque a gente cria uma regra sem nem perceber, uma regra que nunca foi dita. A de que as linhas não podem sair daquele quadradinho imaginário que os pontos formam. E tá aqui a solução. Para conseguir resolver, a gente precisa, literalmente, pensar fora da caixa. Uma caixa que, olha que curioso, só existia na nossa cabeça. A resposta estava ali o tempo todo, mas aquela regrinha que a gente inventou impedia a gente de ver. Essa caixa, então, é o que a gente chama de paradigma. É um conjunto de ideias, de crenças, que molda como a gente enxerga a realidade. E olha, por séculos, a ciência inteira funcionou dentro de um paradigma bem poderoso, que via o universo de um jeito muito, muito particular. Por muito, muito tempo, a ciência funcionou com a ideia de que o universo era como uma máquina gigante. Sabe, um reloginho suíço, perfeito, cada peça no seu lugar, com uma função clara. Tudo super previsível, tudo bem ordenado. Essa maneira de enxergar o mundo, quase com olhos de engenheiro, se apoiava em 3 pilares, 3 ideias centrais que sustentaram a ciência por séculos. Bora dar uma olhada em quais eram? O primeiro pilar era o da simplicidade. A ideia era, tem algo complexo? É só desmontar, olhar as pecinhas que a gente entende o todo. O segundo era estabilidade. Acreditava-se que o mundo era, no fundo, estável, com leis que não mudavam. E por último, a objetividade, com aquele ideal do cientista como alguém de fora, neutro, que só observa sem interferir em nada. E no centro de toda essa visão de máquina estava a tal da causalidade linear. É bem simples, na verdade, a ideia de que para todo efeito existe uma causa. Uma causa clara e direta, tipo apertar um interruptor e a luz acender. A causa B é como aquela fileira de dominós, sabe? Uma peça cai e derruba a seguinte, que derruba a outra. Causa A leva ao efeito B, que causa o C. Um modelo bem direto, de causa e efeito, que serviu de base para explicar, quase tudo. Só que aí o século XX chegou. E com ele, várias descobertas começaram a mostrar que, essa máquina perfeita tinha algumas rachaduras. Aquele relógio do universo, afinal, não era tão previsível assim. Da biologia até a matemática, os cientistas começaram a encontrar fenômenos que simplesmente não cabiam naquele modelo do relógio. A complexidade do mundo real estava batendo na porta, mostrando que a tal máquina perfeita, ela estava errando feio nas suas previsões. E tudo isso acabou levando a uma verdadeira revolução no pensamento, a um novo paradigma, que nos faz um convite. E se a gente parasse de ver o mundo como uma máquina e começasse a enxergá-lo como um sistema super complexo e todo interligado? E olha, essa mudança de paradigma não foi pouca coisa não. Ela foi lá e mexeu com a base de tudo, com os alicerces da ciência tradicional. Para a gente entender o tamanho da transformação, vamos colocar as duas visões lado a lado. Então, onde antes se buscava a simplicidade, agora se lida com a complexidade. Aquela ideia de estabilidade deu lugar para a instabilidade, para um mundo que está sempre mudando. E a objetividade pura foi trocada pela intersubjetividade, ou seja, a ideia de que quem observa não está fora do sistema, está dentro, fazendo parte, influenciando e sendo influenciado por ele. Com essa nova visão, a própria ideia de causa e efeito precisou de um update, uma atualização daquelas. Aquela imagem da linha reta de dominós, um derrubando o outro, já não dava mais conta do recado. Pensa, por exemplo, num termostato de ar-condicionado. Ele não só liga o aparelho e pronto. Não, ele mede a temperatura, aí ele compara com a que a gente quer, aí ele age, liga ou desliga e logo em seguida ele mede de novo. É um ciclo, um loop contínuo de informação. Causa e efeito estão ali, dançando juntos, um influenciando o outro o tempo todo. E a história do observador neutro? Pois é, ela também muda. Olha para essa imagem. O que a gente vê? Um vaso ou 2 rostos se encarando?
A resposta, na verdade, depende de onde a gente coloca o nosso foco. Ou seja, a realidade que a gente observa é em parte criada pela nossa própria perspectiva. Beleza, mas na prática, no dia a dia, o que significa essa virada de chave? Sair da visão de mundo como máquina e ir para a visão de mundo como sistema. Significa, basicamente, que não adianta mais olhar só para as partes isoladas de um problema. É aquela velha história, não dá para entender uma floresta inteira olhando para uma árvore só. E essa nova forma de ver é fundamental para a gente conseguir lidar com os problemas mais complexos de hoje. Sabe, desde as mudanças climáticas até a dinâmica dentro de uma família ou de uma empresa. O foco deixa de ser nas coisas e passa a ser nas conexões entre elas, nos padrões que emergem. Então, a grande sacada é essa. A pergunta principal muda. Em vez de ficar procurando o que quebrou, qual é a peça com defeito, a gente começa a se perguntar, peraí, como é que esse sistema inteiro está funcionando para gerar esse resultado que eu estou vendo? No final das contas, adotar o pensamento sistêmico é muito mais do que só uma mudança intelectual. É ganhar um novo par de óculos, uma nova ferramenta para a gente conseguir navegar nesse mundo complexo. É parar de caçar um culpado e começar a entender as conexões. Então, o convite que fica não é só pensar em que problema do mundo essa visão se aplica, mas em qual sistema da nossa própria vida a gente pode começar a enxergar de um jeito totalmente novo. Talvez, a partir de hoje mesmo,